Olá! No Draw My Life de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Cubana e tudo o que aconteceu a seu respeito. Tenha uma boa apreciação. Bom, sobre a Revolução Cubana, ela ocorreu em 1º de janeiro de 1959 e foi um movimento guerrilheiro que derrubou o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. A Revolução ela implantou em Cuba o regime socialista e vinculou a ilha caribenha política e economicamente à União Soviética. Ela foi liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara com os outros rebeldes, para derrubar Fulgêncio Batista do governo de Cuba. A independência da Cuba foi obtida através de uma guerra entre Estados Unidos e Espanha. Em 1898, com a derrota espanhola, os Estados Unidos passam a exercer uma influência considerável na ilha. Para consolidá-la, o Senado americano aprova o projeto do senador Oliver Platt e obriga os cubanos a incorporarem à sua Constituição a Emenda Platt. Esta dava aos americanos o direito de intervir no país em casos de instabilidade política. Assim, houve o início a tutela político-econômica e militar norte-americana sobre Cuba, que incluiu, em 1903, a concessão de um território de 117 km² em Guantánamo, no sul da ilha. Posteriormente, seria construída uma base naval e uma prisão na região. Na década de 1950, a economia cubana baseava-se quase exclusivamente na produção de açúcar, e 35% da fabricação eram controladas por capitais norte-americanos. Estes também exerciam influência sobre as terras, o turismo, os cassinos e as indústrias leves. Cerca de 80% da importação de Cuba provinham dos Estados Unidos. Para a gente entender um pouco mais sobre o que motivou a Revolução Cubana, a gente tem que olhar um pouco antes desse período, mais precisamente em 1898, que foi quando Cuba conquistou sua independência da Espanha com o apoio dos Estados Unidos. A partir disso, os norte-americanos passaram a realizar vários negócios com lucros vultosos, praticamente explorando a economia cubana. Na década de 50, cerca de 90% das fazendas de gado e 100% das refinarias de petróleo do país eram dos Estados Unidos, e aproximadamente 80% das importações vinham desse país. Essa exploração econômica fez com que surgisse um forte sentimento anti-americano em Cuba. Os presidentes não conseguiam diversificar a economia do país, o que acabou gerando diversas tensões políticas. No ano de 1952, o militar Fulgêncio Batista dá um golpe de Estado e acaba assumindo o poder de Cuba, e acaba instaurando uma ditadura que foi marcada principalmente pela corrupção, pela violência contra a oposição e pela censura da imprensa. A ditadura do Fulgêncio Batista fez com que movimentos contrários a esse acabassem surgindo e tentassem destituí-lo do poder. É justamente aí que Fidel Castro entra na história, formando um grupo de resistência e adotando ações de oposição. Fidel Castro tinha como proposta principal acabar com a ditadura do Batista, mas também de implantar uma luta nacionalista, acabando com todas as intervenções dos Estados Unidos, seja na política ou na economia. Agora vamos falar sobre a invasão da Baía dos Porcos. Num discurso proferido em 16 de abril de 1961, Fidel Castro anuncia ao mundo que Cuba passava a ser um país socialista. No dia seguinte, a ilha é invadida pelo Sul, mais precisamente na Baía dos Porcos, por exilados cubanos que haviam sido treinados pela CIA. A ação tinha ao todo o apoio do recém-impossado presidente americano John Kennedy, mas não contava com o apoio direto do exército americano. Derrotados pelos cubanos, a maioria dos invasores se rendeu e seria presa e executada. Contudo, Castro fechou um acordo com empresas americanas e, em troca de investimentos, parte deles pôde voltar aos Estados